Deus nos abençoe. Estamos aí na nossa trajetória pelo livro de Neemias. E hoje eu sugiro que você acompanhe pela sua Bíblia, capítulo 12, apesar de que alguns textos serão projetados, mas eu quero desafiar você a voltar a sua atenção para este capítulo. Mas antes de qualquer leitura bíblica, eu quero começar falando para você algo que é relevante, que eu espero que você grave. Grandes realizações devem ser comemoradas com grandes celebrações. Na verdade, há momentos na vida que nós não podemos, de forma alguma, deixar passar de modo despercebido. Nós precisamos celebrar. A nossa igreja, a gente costuma dizer que é uma igreja festeira. Temos muitos irmãos que são festeiros, não deixam aniversário passar em branco, e eu vibro com isso. Porque eu sei que nós precisamos, em momentos da nossa vida, dar festa. Eu fiz 60 anos no ano passado, este ano foi a vez da minha esposa. E a gente tinha planejado fazer algo para celebrar com os irmãos, talvez até com a igreja, né? Apesar de que ficaria meio grande com a igreja toda, mas a gente pensou o que poderia ser feito. Deus escreveu uma outra história, né? E essa pandemia veio, a gente não pôde reunir, porém, nós fizemos uma celebração em família, 20 pessoas, né? Filhos, netos, etc., mas nós não deixamos passar sem celebrar, porque nós entendemos que precisamos festejar, celebrar as vitórias e as bênçãos que Deus nos concede. Celebrar nos faz sentir bem. Nós temos que ter cuidado porque existem muitas coisas acontecendo ao nosso redor para que a gente se sinta mal. Mas a celebração faz com que a gente se sinta bem. Nós precisamos celebrar. A questão que devemos levantar é como celebrar. No capítulo 12 de Neemias, que a gente vai trabalhar hoje, a gente vai aprender que o povo, depois de um grande desafio, depois de grandes realizações, esse povo que tinha grandes líderes, Esdras e Neemias, que passou por um grande avivamento, agora eles têm uma grande celebração. E nós vamos descobrir quais eram os componentes desta grande celebração. Por isso eu quero desafiá-lo a olhar para a sua Bíblia. Nós vamos começar a leitura pelo verso 30. Eu vou ler somente os versos associados a cada um desses componentes. Por isso eu não vou ler o texto completo de uma só vez. Permaneça ligado, para que você não perca absolutamente nada. O verso 30 diz assim: os sacerdotes e os levitas se purificaram cerimonialmente e depois purificaram também o povo, as portas e os muros. Qual é o primeiro componente de uma celebração a Deus? Primeiro eu queria dizer que o processo do capítulo 12 é o processo de consagração e dedicação dos muros. Você sabe muito bem o que significa dedicar-se. No caso específico, é ao Senhor. Mas você pode se dedicar a algo e pode se dedicar a alguém. Por exemplo, tem gente que se dedica a algo. Se dedica para estudar música, se dedica ao esporte, não é? Se dedica a coisas. Mas também você pode se dedicar a alguém. E o dedicar-se a alguém ou consagrar-se a alguém mais do que a profissão, mais do que os estudos, mais do que o esporte, é dizer assim, eu me entrego por inteiro, não é? Eu me dedico completamente a você. E nós devemos nos dedicar completamente ao Senhor. E nesse versículo que eu acabei de ler, nós aprendemos que o primeiro componente da celebração ao Senhor, da dedicação ao Senhor, é a purificação. Olha o que o texto diz: os sacerdotes
e os levitas se purificaram cerimonialmente e depois purificaram também o povo, as portas e os muros. Quando você vê o contexto, por isso que é bom você estar com a Bíblia aberta, se você der uma passada de olhos aí rapidinho, você vai perceber isso. Foi feito convites ao povo, quem morava nos arredores de Jerusalém. Foi feita uma convocação aos líderes para que eles viessem para a celebração. Eles prepararam coros, 2 corais, não é? E esses corais iriam subir no muro. O muro era um muro largo. Dizem os estudiosos que esse muro de Jerusalém cabia 4 pessoas, uma ao lado da outra, de tão largo que esses muros eram. Por isso era uma grande obra, uma grande construção. Esse povo se preparou, houve planejamento, houve organização, houve trabalho prévio. Porém, ainda não era a celebração. Era apenas o planejamento, porque a celebração começa oficialmente com a purificação. Agora sim está começando a festa, a dedicação, a consagração. E eu creio que nós já começamos a tirar lições preciosas para todos nós nos dias de hoje, a partir deste primeiro item. Sabe quando é que começa a dedicação ao Senhor? Sabe quando é que começa a festa ao Senhor? Sabe quando é que começa a nossa dedicação e consagração ao Senhor? No momento da purificação. Como que era essa purificação? O texto não desce a esse detalhe. Mas conhecendo o contexto daquele tempo, daquela época e da história do povo de Deus, a gente pode imaginar que nessa consagração pode ter havido jejum, pode ter havido uma substituição de roupa, pode ter havido sacrifícios de animais. Os animais morriam para que os pecados da nação fossem perdoados, do povo fosse perdoado. Portanto, o que aconteceu nesta purificação cerimonial, nós não temos os detalhes, mas temos uma informação. A purificação era um componente essencial para que o povo pudesse fazer a sua celebração ao Senhor. Trazendo para nós aqui, sem dúvida alguma, não dá para começar a celebrar, dedicar, consagrar nada ou ninguém ao nosso Deus sem que antes haja purificação. Nós precisamos ter coração puro. Os nossos motivos precisam ser puros. A nossa alegria deve ser pura. Os nossos relacionamentos devem ser relacionamentos puros. Depois desta purificação, estamos prontos para a festa. O grande problema é que muitas vezes nós festejamos, não é para celebrar o Senhor, é muito mais para nos divertir, e nós celebramos muito mais fazendo da celebração um fim em si mesmo. E a celebração deve ser um meio e não um fim. Um meio de agradecer a Deus, um meio de dar testemunho para fora, para aqueles que estão nos observando, um meio de demonstrar a nossa alegria por aquilo que Deus fez em nós e através de nós. E a celebração tem que começar com o coração puro. Toda festa espiritual e toda celebração começa com a purificação. E hoje você só faz isso se você tiver Jesus no seu coração. E para você celebrar Jesus, ele tem que estar aí dentro. Porque só celebramos Jesus se nós o conhecermos como nosso Senhor e como nosso Salvador. Conhecendo quem Ele é, tendo Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, estamos então prontos para celebrá-lo, prontos para festejar e agradecer a Ele por tudo que Ele é. E eu quero fechar este primeiro componente dizendo para você que não pode haver celebração antes que o muro esteja pronto e todas as brechas fechadas. Não pode haver celebração antes que o entulho seja todo removido e a limpeza seja concretizada. Ou seja,
Sem limpeza, com o lixo exposto, não há motivo para celebração. Não pode haver celebração antes que haja pureza pessoal, pureza coletiva, as pessoas sejam puras, o ambiente e as coisas que essas pessoas usam sejam puras. Não pode haver celebração se houver divisão. Não pode haver celebração se houver dissidência. Não pode haver celebração se não houver salvação. Por isso, meu querido, tudo começa com a purificação. Talvez a gente já tenha que fazer para nós mesmos a primeira pergunta. Como estão os meus pensamentos? Puros ou impuros? Como estão os meus sentimentos? Puros ou impuros? Como estão os meus relacionamentos? Puros ou impuros? Se você entendeu a mensagem do Senhor para a sua vida, lembre-se, purificação é o primeiro componente para a celebração ao Senhor. Não foi a organização e nem o planejamento, mas foi a purificação cerimonial. Segundo, leia aí o verso 31 comigo. Ordenei aos líderes de Judá que subissem ao alto do muro. Também designei 2 grandes coros para darem graças. Um deles avançou em cima do muro para a direita até a porta do esterco. Pule para o verso 38. O segundo coro avançou no sentido oposto. E eu os acompanhei quando ia sobre o muro, levando comigo a metade do povo. Passamos pela torre dos fornos até a porta larga. Aqui a gente tem que usar um pouquinho a imaginação e tem que conhecer um pouquinho da trajetória e da viagem que nós já fizemos até aqui no livro de Neemias. Lembra no capítulo 4, quando os inimigos, né, e 2 deles com nome, Sanbalat e Tobias, estavam ridicularizando o povo na construção do muro? É interessante porque tem gente que diz assim: por que esses inimigos não atacaram o povo e não impediram eles de construírem os muros? Porque Neemias tinha carta do rei. Enfrentar o povo contra a construção do muro seria afrontar o rei que havia, de certa forma, avalizado, assinado embaixo daquilo que Neemias estava fazendo junto com toda a liderança. Portanto, os inimigos ficaram furiosos, mas eles não podiam usar a força. Mas se eles não podiam usar a força, eles podiam usar a zombaria, a ridicularização, a crítica, para tentar baixar o ânimo, para tentar tirar a disposição, para tentar tirar a força, o vigor daquele povo diante da grande tarefa e do grande desafio. Por isso, quando esse povo sobe em cima deste muro e começa a cantar alegremente, abrir o peito, soltar a voz, fazer um barulho que, se fosse nos dias de hoje, provavelmente vizinhos chamariam a polícia. Aquele povo, de certa forma, eles estavam sendo ousados e dizendo para os inimigos, dizendo para todos os inimigos representados por Sanbalat e Tobias o quê? Dizendo assim: nós vencemos. O muro foi construído. Aquilo que vocês falaram, tentando nos ridicularizar e nos intimidar, não nos impediu dessa grande realização. Uma raposa vai derrubar o muro. Eles não darão conta de concluir esta obra, mas caso conclua, ela não terá segurança. E agora eles sapateando em cima daquele muro, dizendo: está pronto, tem segurança, nós vencemos. Porque o Senhor estava conosco, nos dando força e vigor. Por isso, toda a tentativa do inimigo de nos intimidar, de nos tirar o ânimo, não deu certo. O que nós aprendemos aqui, meus queridos, é que naquele processo havia coragem, que é o segundo componente da celebração. Coragem. Coragem para celebrar e coragem para dizer no megafone, para que todos os inimigos possam escutar, de que nós somos em Deus mais do que vencedores.
Coragem para dizer que não é qualquer crítica que vai nos destruir. Coragem para celebrar em público as grandes realizações de Deus como um testemunho para aqueles que tentaram nos destruir durante a jornada. E não é este o único lugar em que o povo de Deus celebra desta forma, ou quer celebrar desta forma. Eu estava me lembrando aqui do Salmo 23. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Qual é a intenção? Eu preciso celebrar diante do inimigo as grandes coisas que Deus já fez e tem feito. Coragem. Naquele momento, o muro era grande, largo, circulava toda a cidade. E eles andando sobre aquele muro estavam fazendo basicamente duas declarações. O quanto eles eram pequenos e o quanto o Deus que eles serviam era grande. Quanto Deus era grande. Coragem. Queria dizer para você que na fé cristã, o inimigo não mudou de estratégia. Ele continua tentando te ridicularizar, fazendo você ter, talvez, dúvidas quanto aos desafios que te cercam, tentando gerar desânimo na sua jornada, no seu ministério, na sua caminhada, na sua vida cristã, tentando levar você ao fundo do poço. E eu vou dizer uma coisa, o inimigo não pode mais tocar em você se você já nasceu de novo e é de Jesus. Aqueles que pertencem ao Senhor, o inimigo não toca. Mas eu tenho visto muitos cristãos vivendo uma vida medíocre, porque escuta o inimigo. O inimigo não lhe toca, mas ele escuta o inimigo e deixa o inimigo gerar desânimo em seu coração. Você quer que eu te diga um exemplo nessa pandemia que nós estamos vivendo? Nós temos muito o que celebrar. Do modo direto, a nossa igreja não teve perda. Não é um motivo para a gente celebrar? Nós temos motivo para celebrar porque muitas pessoas pelas quais nós intercedemos estiveram em estado grave, 20 dias de UTI, 20 e tantos dias de UTI, e estão fora do UTI se recuperando. Não é motivo para celebrar? Mas basta uma notícia ruim para tirar o seu ânimo, para fazer você dormir mal, para gerar desequilíbrio na sua vida emocional, para muitas vezes tirar de você a sua fé e a sua esperança. Eu não estou iludido, não. Eu sei que essa doença mata. A gente tem notícias de pessoas que morreram. Mas nós temos muitas notícias boas também. E temos uma outra notícia de que a tristeza, a depressão, o pânico, eles também matam. Eu estava me lembrando aqui, contei essa história, fui impactado por um acontecimento nessa semana. Indo lá onde eu nasci, no lote onde a nossa família, cresceu, morei dos 2 aos 17 anos antes de ir para o seminário. Na Avenida Circular tinha uma oficina de bicicleta, cujo o proprietário estava lá há mais de 40 anos, meu colega de infância. Essa oficina no mesmo lugarzinho, a figura ele nunca cresceu, é uma portinha pequena, mas ele estava lá, era uma figura, o Olavo. E eu, quando ia no setor Pedro, que passava ali por perto com um pouquinho de tempo, eu parava para poder conversar sobre a nossa história. Ele me dava notícias de conhecidos de 30, 40 anos atrás. E essa semana eu passei, olhei no relógio, ainda tinha um tempinho, vi a oficina aberta, fui lá na frente, dei o balão na Avenida Circular e voltei na oficina. Cheguei lá, tinha um jovem trabalhando, e eu perguntei, cadê o Olavo? Essa oficina ainda é dele? Aí o jovem respondeu, não, era dele. Eu disse, mas ele vendeu? Não, ele morreu. O Olavo era meu pai. Mas quando o Olavo morreu? Há 2 meses atrás. Aí eu desliguei a moto e falei assim, não, mas eu quero saber mais. O Olavo é meu conhecido tão antigo, da minha idade mais ou menos.
que aconteceu com seu pai? Ele morreu de depressão, tristeza. Aí, será que foi suicídio? Você começa a pensar, né? Aí eu fui arrancar as informações. Ele disse, olha, meu pai não vinha muito bem, não. Ele estava meio depressivão. Aí, na época da pandemia, mandaram fechar, ele fechou. Mas aí tinha contas a pagar, ele veio aqui, abriu. Ele estava aberto, a polícia veio, mandou fechar. Aí ele foi forçado a fechar de novo, voltou para casa e começou um processo de definhar-se. Começou. Daí a pouco meu pai não queria mais comer. Não demorou muito, meu pai teve que ser hospitalizado. E no hospital ele teve uma parada cardíaca e morreu. Não foi de Covid, ele morreu de tristeza. Ele morreu de tristeza. Meu querido, cuidado. Eu vou falar sobre alegria daqui a pouquinho, mas eu estou te adiantando para dizer o seguinte, cuidado com as más notícias. O diabo quer tirar de você a esperança, a coragem, a fé. Seja ousado e reaja contra essa artimanha do inimigo. Se ele não pode tocar em você, ele vai tentar gerar desânimo no seu coração, ele vai tentar te ridicularizar, te criticar, amigos, colegas de escola, colegas de trabalho vão ridicularizar você, aqueles valores que você defende. Hoje em dia, dependendo do que você fala, que é valor familiar, valor cristão, você vê nitidamente ao seu redor pessoas torcendo o rosto, fazendo algum tipo de reação, como se você tivesse errado em defender os valores morais e os valores familiares. Artimanha do inimigo. Então, primeiro componente, purificação. Segundo componente, coragem. Terceiro componente da celebração ao Senhor, reconhecimento. O povo reconheceu a grandeza de tudo aquilo que foi feito. E deixa eu dizer uma coisa para você, não é errado falar sobre as coisas boas que Deus tem feito através de você. Isso não é arrogância. Se você olha e vê que Deus te usou grandemente para alguma tarefa, celebre isso, reconheça e celebre. Eu fico imaginando o povo andando sobre aquele muro. E de vez em quando alguém falava assim, esse pedaço aqui foi eu que construí. Porque era dividido, né, mais ou menos de acordo com a moradia de cada um. Então, cada um cuida daquele pedaço próximo da sua casa. E o cara reconhecia, né? Esse pedaço aqui fomos nós que construímos. Ó, eu, minha família, meu tio, meu pai, meu irmão. Nossa família construiu esse pedaço. E eu fico imaginando, já que era um grupo bem coeso, não era isolamento, eles estavam bem pertinho uns dos outros. Eu fico imaginando alguém colocando a mão no ombro e dizendo assim, bom trabalho, parabéns. Como é bom celebrar essa construção e saber que esse pedaço foi você que fez. Meu querido, não é pecado você celebrar as coisas boas que Deus fez em você e através de você. Uma grande sensação de realização. Às vezes a gente, com falsa modéstia, a gente deixa de celebrar a grandeza do que Deus faz. Você não acha que nós devemos dizer para os irmãos do louvor e dizer, puxa vida, como tem sido uma bênção a atuação de vocês na vida desta igreja? A gente não tem que dizer para o pessoal que cuida das mídias, olha, como vocês têm feito coisas acima e além do normal, para quem não fez nenhum curso, não é profissional, vocês estão indo longe demais. Será que não dá para ir no berçário e dizer, que berçário maravilhoso? Ir no bazar do ISEC Mulher e dizer, como essas mulheres trabalham? Vir comer o sanduíche, como eu escutei uma das pessoas dizerem, está mais gostoso do que o sanduíche que a gente come lá no Jardim Guanabara. Para não falar o nome do lugar. Me falaram isso ontem. Isso é o sanduíche top, mais gostoso do que o que a gente come lá. Gente,
Não há nada de errado em celebrar as grandes realizações. Eu sou pastor aqui há 30 anos. Eu sei o que esta igreja já passou. Eu sei como era há 30 anos atrás. Eu sei como é hoje. Você acha que não dá alegria no coração da gente quando a gente faz a comparação, não é? De tudo que Deus fez através de nós, em gente que passou por aqui, não está aqui mais, mas são coisas grandiosas que Deus fez. Nós precisamos reconhecer aquilo que tem sido feito e que merece ser celebrado. Isso não é arrogância. É apenas descobrir na vida, no ministério, motivos para que nós possamos celebrar. Salmo 126 foi escrito num contexto mais ou menos assim, você se lembra? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por eles. E qual era a resposta que eles davam cantando? Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Coisa grande é para ser celebrada. Você canta, você vibra, você pula, você dança. É para ser celebrado. O mundo não quer que você celebre. O inimigo não quer que você celebre. Ele quer que você viva uma vida depressiva e triste. Ele se sente vitorioso quando ele consegue te influenciar desta forma. O terceiro elemento, então, é reconhecimento. Primeiro, purificação. O segundo elemento é a coragem. O terceiro é reconhecimento. O quarto, que eu vou gastar um pouquinho mais de tempo, né? Acho que ainda tenho aqui uns 10 minutos, é alegria. Alegria. Versículo 40 diz assim, lá no verso 27 fala de dedicação com alegria, que eu nem li, lá atrás, começando esse bloco de versículos. Portanto, não é só aqui que fala de alegria. Alegria é praticamente o elemento mais presente neste texto. Mas o verso 40 diz, os dois coros encarregados das ações de graças assumiram os seus lugares no templo de Deus, o que também fiz acompanhando metade dos oficiais. Acompanhado da metade dos oficiais. E dos sacerdotes Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias com as suas trombetas. Além de Maazéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Selão, Ezer, os coros cantaram sob a direção de Jezraías. E naquele dia, contentes como estavam, ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus os enchera de grande alegria. As mulheres e as crianças também se alegraram, e os sons de Jerusalém podiam ser ouvidos de longe. A alegria e o choro fazem parte da vida. Seria hipocrisia se a gente enfatizasse a alegria sem dizer que a tristeza e o choro também faz parte da vida. E eu vou dizer para você que existem muitos elementos, motivos externos que contrapõem a alegria. Lembra quando Neemias recebeu as más notícias de Jerusalém, onde estavam sepultados os restos mortais de seus pais? Ele não conseguiu esconder a tristeza do seu coração, a ponto do rei dizer, cara, você já trabalha comigo há muito tempo, eu nunca te vi assim, o que está acontecendo? E Neemias viu naquela pergunta do rei, uma oportunidade dele dizer o que ele estava acontecendo e o que ele desejava fazer sobre aquilo. Então ele disse que tinha recebido as más notícias, e as más notícias havia produzido aquela tristeza em seu coração. Como podemos falar de alegria
quando estamos enfrentando uma pandemia, com tantas pessoas enlutadas. Essa semana, a gente foi informado da morte do José Carlos Costa, aquele presbítero lá de São José dos Campos, pai do nosso maestro, que nos atendeu aqui quanto tempo e que veio aqui na nossa igreja diversas vezes. Morreu. E eu falei com o Carlos, dei o meu abraço ao Carlos. E a família está, evidentemente, sofrendo, porque eles foram pegos de surpresa. Ele não desenvolveu uma doença a longo prazo e etc. Ele simplesmente pegou o Covid, adoeceu, internou e morreu. Por isso mesmo, você pode questionar, será que é hora da gente falar de alegria? Como podemos falar de festa e de celebração quando estamos enfrentando um grande problema? Meu irmão, o texto que nós acabamos de ler diz assim, preste atenção no que eu vou dizer. Isso aqui é a chave. O versículo 43 diz, naquele dia, contentes como estavam, ofereceram grandes sacrifícios. Olha a frase seguinte, pois Deus os enchera de grande alegria. A alegria que eu estou falando com você hoje, não é alegria produzida pelas notícias ou pelas circunstâncias. É uma alegria produzida por Deus. Deus os encheu de grande alegria. Quem acredita que Deus pode fazer o milagre de encher o coração de alegria? Você crê nisso? É possível, no meio de uma pandemia, você ser feliz? Você ter alegria no seu coração? Você acha que é possível por milagre de Deus? Claro que é, meus queridos. Claro que é. O problema daquele povo não havia acabado. Mas eles fizeram, de acordo com um comentarista que eu li, uma fila de conga. Ou, acho muito melhor, acho que é muito mais familiar nosso, aquele trenzinho que na época do louvor, hoje já está mais raro você ver isso, mas você lembra de uma época em que na hora do louvor o pessoal pegava um no ombro do outro, saía dançando e correndo, fazendo aquele trenzinho da alegria dentro dos templos? Lá, e eu vi isso a primeira vez na África. O louvor da África é altamente contagiante, eles celebram, que é uma coisa, o seguinte, você não aguenta ficar olhando sem entrar no esquema. Eu não estou falando de igreja neopentecostal, não. Eu participei de culto de igreja presbiteriana na África. Eles deixam o espaço na frente e eles começam a pular, a dançar, fazer um barulho diferente lá, um som diferente lá na boca, e de repente eles saem dançando no templo. É um povo que celebra com muita alegria. Mas a verdadeira alegria você só encontra em Deus. Por isso foi Deus que encheu o coração deles de alegria. O mundo tenta produzir alegria, mas a alegria que o mundo produz é falsa, geralmente acompanhada de grandes frustrações. Mas há uma grande alegria que o Senhor pode produzir no seu coração. Por isso, quando chegou no templo, com os dois grupos que estavam circulando o muro, chegaram no mesmo lugar, no lugar do templo, a palavra de Deus diz que o som ainda ficou mais alto. A grande alegria concedida por Deus foi tão explosiva, que o texto diz que de longe as pessoas escutavam o som produzido por aquele grupo cantando e celebrando ao Senhor. De longe eles escutaram, diz o texto, que eles de longe ouviram essa explosão de alegria no meio do povo. O que nós temos aprendido até aqui? A celebração começa com o coração puro e com a casa pura. Passa pela ousadia, pela coragem. Depois atravessa o reconhecimento e a gratidão. Mas ele termina com a explosão de alegria. Creio que quando... Eu tenho hora que eu penso comigo mesmo, não estou criticando ninguém. Imagino o que Deus faz, a grandeza da salvação, as promessas de Deus na vida da gente. Eu falo assim, gente, a gente é pobre demais para celebrar. A gente é pobre demais para se alegrar na presença de Deus. A gente fica tímido, a gente tem vergonha. Puxa, o que Deus fez, tem feito e tem prometido é algo tão tremendo, tão incompreensível para a mente humana, que a gente deveria celebrar com muito mais
explosão de alegria. Porque é tremendo aquilo que Deus faz. Se a gente entendesse o que é evangelho, boas novas, você acha que dá para entender o que é evangelho e boas novas sem uma explosão de alegria? As promessas do que nos aguarda, as profundezas da palavra de Deus, dá para a gente entender tudo isso sem uma explosão de alegria? Agora, a verdadeira alegria, eu vou te dar algumas dicas para a gente encerrar. Primeiro, não é resultado das circunstâncias externas, eu já falei sobre isso. Ela nasce dentro de você. E hoje, no Novo Testamento e pós-Jesus, a alegria é fruto do Espírito Santo. Portanto, se você tem Deus no seu coração, se o Espírito Santo habita em você, você pode produzir o fruto do Espírito chamado alegria. Ah, pastor, mas a gente tem problema demais durante o dia. Alguém já disse, calça um sapato bem apertado que você não vai lembrar dos problemas do dia. Sabia? Algo mais nojento um pouquinho, alguém disse assim, engole um inseto bem asqueroso, daquele que você tem nojo, vivo, que nada que acontecer durante o dia vai ser pior do que isso. Mas sabe o que você descobre com isso? É que a alegria tem que nascer de dentro de você. Já viu aquela história daquele vovô que estava dormindo numa cadeira de descanso e seus netos, que eram santinhos que só, resolveram pegar o queijo mais fedido do mundo? Já viu falar que queijo que é esse? Limburger. Tem país que se orgulha, fabricantes que se orgulham, dizendo, o meu é o mais fedido do mundo. E passaram no bigode do vovô. E o vovô acordou e aquele mau cheiro. Disse, nossa, o que aconteceu aqui perto? Que fedor. Aí ele saiu, entrou dentro da casa, ele estava ali na varanda, na cadeira de descanso, entra dentro da casa, mas que mau cheiro. Aí ele vai para o quarto, mas que mau cheiro. Ele sai da casa pela outra porta. Ah, mas o que está acontecendo? Que mau cheiro é esse? O mau cheiro que ele estava sentindo estava literalmente debaixo do nariz dele. Você sabe o que acontece conosco? É que o sofrimento que muitas vezes nós estamos passando e a alegria que muitas vezes está nos faltando, está aí, dentro de você, debaixo do seu nariz. Você só não vê porque não quer ver. Mas o que o Senhor quer que você faça hoje à noite é que você entenda que Deus pode produzir alegria no seu coração. Mais uma dica. Preste atenção nessa dica. A santidade precede a felicidade. A alegria genuína, meus queridos, vem com devoção a Deus, vem com vida consagrada a Deus, vem com eliminar o lixo da mente, do coração. A alegria verdadeira, a alegria maravilhosa é aquela que brota quando você deixa Jesus entrar na sua vida de maneira plena, completa e restrita. Os sacerdotes purificaram primeiro. Você quer produzir alegria na sua vida, tem que tirar o lixo, tem que limpar. A santidade precede a felicidade. A gente sofre porque de vez em quando a gente vê cristão com longa trajetória cristã que ainda sai tanta palavra nojenta da boca, que ainda tem coragem de contar tanta piada suja. Gente que não conseguiu purificar os lábios. Gente que não conseguiu purificar a mente, purificar o coração. Meu querido, a santidade precede a felicidade. Tem gente que fala assim, eu não sei porque eu não estou conseguindo alegria. Não pode, a alegria não habita junto com essas coisas. Ela habita junto com o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai remover de você tudo isso. Terceira dica, a alegria acontece antes da perfeição.
Se você ler toda a história que cerca esse contexto, você vai perceber que o povo profanou o templo. O povo não era essa maravilha toda que a gente imagina, mas mesmo cometendo os erros, eles conseguiram naquele momento celebrar, porque aquele momento eles estavam celebrando uma grande realização de Deus, e mostra para nós, e a Bíblia é fantástica por causa disso, ela mostra para nós que você não precisa ser perfeito para entrar nesse espírito de genuína e grande celebração. Você precisa entender o processo, submeter, mas ninguém é perfeito. O pastor que está falando não é, você não é. Nós temos as nossas lutas, dificuldades, carências, mas isso não pode tirar de nós a alegria de celebrar. Quarta dica: a verdadeira alegria é aquela plantada no seu coração por Deus e que você devolve em celebração para Deus. Ela é dirigida a Deus, reconhecendo que Deus é bom, que as grandes coisas que você fez foi por causa dele. Enfim, esta é a grande alegria. Deixa eu dizer para você que você tem um grande muro para construir. Sabia que quando você evangeliza uma pessoa, discipula, fala de Jesus, esse é seu muro, a grande comissão? Por isso, grandes realizações continuam sendo feitas pela Igreja do Senhor Jesus. Você quer uma realização maior do que levar uma vida aos pés de Jesus? Livrar uma vida do fogo eterno, do inferno, e dar para esta vida não só um propósito aqui, neste mundo, como também dá para esta vida um propósito eterno, salvação eterna. Esse é o muro. Esse é o muro. O Senhor quer que você tenha alegria, mas a alegria só vem depois que os outros 3 componentes estiverem muito claros na sua vida: purificação, coragem, reconhecimento. E aí termina com esta explosão de alegria, uma alegria que o Senhor pôs no coração daquele povo. Quero convidar você para uma oração, terminando assim esta palavra. Depois nós vamos ter ainda uma parte no nosso culto, dirigida aqui pelo pastor José Newton, mas eu queria terminar esta parte, convidando você a fechar os seus olhos agora, fazer uma oração ao Senhor agora. Quero, paralelo a isso, convidar você que está precisando de um milagre de Deus na sua vida, para fazer uma oração aí. Faça uma oração. Talvez entre nós tenha alguém precisando dessa alegria milagrosa que só o Senhor pode plantar no coração. Eu tenho conversado com muitas pessoas que estão tristes. Negar a dor não adianta, não. Nós não precisamos negar a dor. Eu disse que a tristeza e a alegria, ambas, fazem parte da nossa vida. Só que nós não podemos ser dominados pela tristeza. E para que não sejamos dominados pela tristeza, nós precisamos pedir ao Senhor que encha o nosso coração de alegria. Pedir ao Espírito Santo que produza em nós este fruto chamado alegria, ou esta característica do fruto chamado alegria. Ore ao Senhor. E eu quero fazer uma oração final. Se você orou ao Senhor e pode se manifestar de alguma forma, talvez ficando em pé aqueles que podem, eu gostaria de orar com você. Então, enquanto eu estiver orando, você se manifeste, pode ir ficando em pé, e você vai pedir junto comigo esse milagre da parte de Deus para a sua vida. Amém? Pai, eu quero nesta noite me unir com todos os irmãos para dizer ao Senhor que a alegria do Senhor é a nossa força. Sabemos que a alegria pode acontecer em meio às situações difíceis da vida, e queremos pedir ao Senhor que não permita que a tristeza seja, ó Deus, aquela força propulsora maior dentro de nós, mas que nós possamos cultivar esta alegria. Nós queremos te pedir em nome de Jesus que
nós aprendamos a celebrar, dedicar e consagrar nossas vidas ao Senhor. Primeiro purificando, ó Deus, se tem alguma coisa que precisa ser removida da nossa mente, algo que precisa ser removido do nosso coração, algo impuro que tem circundado a nossa vida. Deus, e muitas vezes nós não conseguimos fazer esta limpeza. Nós clamamos ao Senhor que em nome de Jesus o Senhor possa fazer isso essa noite na vida de cada um. Pai, purifica a mente, purifica intenções, purifica sentimentos, purifica a boca, purifica. Nós precisamos celebrar ao Senhor, mas sabemos o quanto é importante passarmos por esse processo de purificação. Pai, nós queremos pedir do Senhor também coragem para reagirmos a qualquer artimanha do inimigo que tenta nos intimidar. Queremos pedir coragem, Deus, para não cedermos a qualquer ridicularização do inimigo. Queremos pedir coragem, Senhor, para que possamos enfrentar todas as dificuldades que nos cercam e dar um testemunho em alto e bom som de que o Senhor está conosco e coisas grandiosas o Senhor tem feito por nós. E sendo assim, Pai, encha em nome de Jesus o coração de todos nós da alegria que só o Senhor pode plantar dentro de nós, no nosso coração. Enche-nos de alegria, que o Teu Espírito nos encha de alegria. Nós repreendemos agora em nome de Jesus toda tristeza, toda depressão provocada por qualquer sentimento de impotência diante da crise que nos cerca, qualquer sentimento de tristeza provocada por qualquer motivo, nós repreendemos agora. E declaramos, ó Deus, que a alegria do Senhor haverá de inundar o ser de cada um. Oramos assim, Pai, renova-nos para o Senhor. Alegra o coração nosso, porque eu sei que o Senhor tem prazer na nossa alegria. Eu sei que o Senhor deseja que sejamos alegres. Jesus Cristo quer que a alegria dele seja nossa. Ele falou isso no seu ministério aqui na terra. Nós temos isso registrado na tua palavra. E nós pedimos que o Senhor faça isso em nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, meus queridos.